Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Viva o Portugal. E hoje eu vim aqui falar com vocês e para vocês sobre um tema que toca muito meu coração, que tomou algumas noites de sono e que sempre que eu posso eu compartilho com outras famílias, que é imigrar com crianças. Com crianças ou com criança? Nesse caso, para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Dutra, eu sou esposa do Júlio e mãe da Helena, que tem 5 aninhos. A Helena veio para cá, ela tinha recém feito 5 anos, né? E um dos pontos que eu tive muita atenção foi pensar em como seria o processo de adaptação dela. Então, antes mesmo da gente vir para cá, eu trabalhei uma questão que as pessoas às vezes acham que é chegar aqui e todo mundo fala português, mas a língua é portuguesa. Eu comecei a inserir alguns meses antes da gente vir para cá, videozinhos, musiquinhas, historinhas em português de Portugal. Porque a pronúncia, gente, é diferente. A gente vem e o sotaque é muito diferente. É como se a gente fosse do Rio Grande do Sul para o Nordeste, ou de Minas para o Sul. Só que com algumas palavrinhas que não é só o sotaque, bem diferentes. Então, para que ela pudesse ir acostumando o ouvido e ela estranhasse o menos possível, eu fui inserindo essas palavrinhas, inserindo esse vocabulário, inserindo isso no dia a dia. Sem falar muito sobre o que era. Vamos escutar essa musiquinha? Vamos assistir esse desenho em português de Portugal? Vamos escutar agora essa história aqui no Spotify em português de Portugal? E tudo isso eu fui inserindo. Ou seja, o inconsciente dela estava recebendo informações que preparavam ela para não ter um choque cultural. E a gente sabe que a comunicação é algo muito importante. Então, quando ela chegasse aqui, ela teria uma chance maior de entender, né, o que as pessoas estavam falando com ela. Então, como eles dizem, de perceber o que eles estavam falando e também de se comunicar, poder dar uma resposta, entender uma orientação e tudo isso. Então, o primeiro ponto foi começar a adaptação antes de vir. Segundo ponto, quando a gente pensou em se mudar, eu disse a ela que nós faríamos uma viagem para conhecer um lugar que era muito bacana, que a mamãe e o papai gostavam muito e que a gente traria ela para ela conhecer. Então vejam que essa informação não diz por quanto tempo vai ser essa viagem, não diz que é para morar e para ficar para sempre, não diz nada disso. Claro que quando ali 2, 3 meses antes da gente vir, ela via a gente vendendo algumas coisas, ela ouvia a gente conversando e planejando, e isso tudo para ela foi gerando algumas dúvidas. E ela foi pedindo: mas por que a gente está vendendo? Mas por que isso está acontecendo? E a gente foi explicando. Sempre que ela manifestava uma dúvida, a gente ia falando, mas não além daquilo que ela tinha de indagação, de questionamento, para a gente não dar informações a mais do que ela precisava, né? E para que ela também se sentisse acolhida diante daquilo que ela levantava como uma questão. Então, a gente foi respondendo essas perguntinhas. Outra questão que eu sempre falei com o Júlio, que era: quando a gente chegar, nós não vamos colocar ela direto na escola. E essa era uma posição minha. Porque aqui nós temos um horário de escola diferente, nós temos costumes diferentes, nós temos alimentação diferente e nós temos a linguagem diferente. São muitos elementos para se adaptar de uma hora para outra, chegar e colocar na semana seguinte. Então a minha sugestão para quem pode tenha pelo menos um mês com a sua criança, com a sua família, para se adaptarem no coletivo a uma nova realidade, a uma nova cultura. Quando a gente vem para cá, a gente está deixando para trás coisas e as crianças percebem que deixaram o quarto, a casa, o bairro, os amigos, os avós, os primos, os tios, a escola anterior. Então, se a gente conseguir estar com as crianças na nossa presença física e dedicar a eles esses primeiros tempos para que eles não se sintam sozinhos e junto fazer esse processo de adaptação, ela vai ser menos traumática, porque apesar deles terem deixado para trás tudo isso, terem perdido tudo isso, né? Eles não têm mais o contato, eles não têm mais a disponibilidade daqueles recursos ali, amigos, escola, bairro, casa, tudo, eles não têm mais. Mas eles têm uma coisa que preenche muito a criança, que é a nossa presença física, a nossa disponibilidade para fazer um passeio na rua, para conhecer o mercado, para fazer compras junto, para cozinhar
cozinhar junto na nova casa, para fazer as compras na nova casa. E foi isso que a gente foi fazendo nos primeiros meses, né? No nosso caso, chegamos no mês de março, então março, abril, maio, junho, ela não foi para a escola, ficou 4 meses conosco fazendo, a gente conseguiu intercalar turnos, então trabalho meu, trabalho do Júlio, a gente conseguia, a hora um estava em casa, a hora o outro, a hora um estava disponível, a hora o outro, mas ela teve o primeiro contato aqui numa colônia de férias. E aí ela ficou uma semana. Ela já conhecia, ela já percebia mais o português de Portugal. Ela não precisava ficar muito tempo, então a gente conseguia levar e buscar ela com flexibilidade. E outra coisa que nós tiramos desde a primeira semana era criar uma rotina onde nós tivéssemos por dia, pelo menos um período, 1 hora e meia, para levar ela num parque, para que ela conhecesse outras crianças, para que a gente fizesse esse caminho com ela e que a gente estivesse conectado, porque a gente sabe, e aqui o que eu tô falando não é nenhuma mágica e não é uma vida de faz de conta, não é, né? A gente tem que pensar nos documentos, a gente tem que pensar na alimentação, a gente tem que procurar casa, a gente tem que fazer um monte de coisa de adulto, né? E a criança, no meio disso tudo, às vezes ela é carregada junto com todos esses compromissos, ou ela é deixada de lado, né? No sentido de assiste um tablet, vai pro computador, brinca um pouquinho aqui. E eu não quero dizer que isso nunca tenha acontecido na minha casa. Eu quero dizer que nós evitávamos isso, nós incluíamos ela, né, dentro daquilo que a gente precisava fazer, e no CEF, ir na loja do cidadão, fazer ligação de luz, a gente incluía, mas a gente por dia tirava rigorosamente 1 hora e meia para eu ou o Júlio ou nós dois levarmos a Helena num parque. Então a gente ia brincando na rua, olhando as coisas, descobrindo que tinha uma padaria aqui, uma lojinha lá, uma loja de animais, o outro lugar tinha um cavalinho que estava lá pastando, no outro lugar era onde passava o trilho do trem, e todos os dias a gente tinha esse momento com ela. E nesse processo de 6 meses, coisas muito, muito lindas aconteceram. Então, quando a gente estava no Brasil, ela tinha uma bicicleta e ela tinha muito medo de andar naquela bicicleta, causava, né, uma instabilidade. E o que aconteceu aqui? No segundo mês, eu vi um anúncio no Marketplace de uma família que estava vendendo uma bicicleta do tamanho que ela precisava, só que não vinha com rodinhas. E o preço era bom. E eu fiz uma surpresa. Eu disse, filha, nós vamos buscar um presente muito legal para ti. Vamos de comboio lá cá? Ela foi comigo e quando a gente chegou lá tinha uma bicicleta. Eu disse, só que a gente vai ter que esperar pro papai comprar as rodinhas e instalar, porque ela vem sem. E ela disse, não, eu quero usar assim mesmo e eu vou aprender a andar. E eu falei, não, filha, mas a gente pode botar pelo menos uma rodinha, né? Muito especialista de bicicletas que eu sou. E ela disse, não, eu não quero. E daquele dia em diante, ela começou a treinar. E não era um treino exaustivo. Ela queria descer para andar de bici. E ela aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas. E quem é pai e mãe que tá me assistindo sabe a alegria que é eles conquistarem isso. Isso expressa confiança, isso é um desafio, isso eles vão conhecendo e se sentindo corajosos, desafiados, ultrapassando as dificuldades, né? Então ela aprendeu a andar de bici sem rodinhas e isso foi um processo lindo que aconteceu aqui, porque teve dedicação, disponibilidade, a nossa presença física, a nossa dedicação para poder descer com ela pelo menos aquela horinha e ela poder andar de bici. Então isso foi uma coisa linda que aconteceu. Outra situação, ela tinha começado a fazer, escrever pequenas palavrinhas, né? Ela já estava interessada nesse processo de escrever. Então ela escrevia dentro daquilo que ela percebia, juntava algumas letrinhas, tinha coisas que eram compreensíveis, outras tantas ela botava muitas letrinhas ali e escrevia, mas isso vinha de um processo já dela ter contato com isso, né? Da gente incentivar. E aqui, como tinha essa disponibilidade minha de estar com ela, de fazer, o que ela fez? Ela começou a ler e a escrever. Então, motivada a escrever um bilhetinho para vovó, pro vovô, pro titio, pra Dinda, ela começou a escrever. E esse foi um processo lindo, natural, que eu fui acompanhando. Não teve uma cobrança que tem que ser. E aqui eu não tô dizendo que o filho de vocês tem que vir cá e tem que aprender. O que eu tô dizendo é que como nós vínhamos com uma criança que já teria inúmeros desafios para lidar, emocionais principalmente, que era tudo aquilo que ela não tinha mais da vovó, do vovô, da escola, dos amiguinhos, dos animais, ela deixou muita coisa para trás. Ela precisava ter a nossa presença física e a nossa dedicação. E quando a gente tem presença física e dedicação, a gente se conecta com essa criança e os milagres acontecem. Dentro daquilo que for, deixar um bico, o desfraude, aprender uma nova habilidade, se descobrir. Então, assim, a minha dica
dica é: comecem esse processo antes de vir para cá. Então, colocando eles em contato, independente da idade que for, músicas, vídeos, filmes, histórias em português de Portugal. Destinem um tempo do planejamento de vocês já na cabeça de vocês para que vocês possam se conectar e fazer o processo de inserir eles nessa nova cultura tranquilo, para que eles tenham tempo de absorver. Ai, Bruna, mas eu vou ter que chegar e logo colocar na escola. A gente vai ter o bônus e a gente vai ter o ônus. O bônus é que mais cedo exposto, mais cedo a cabecinha deles começa a receber as informações e vai aprender. Mas se esse processo puder ser lento, respeitoso, acolhedor, vai funcionar muito mais para a criança e para a família também, porque vai evitar, às vezes, uma febre emocional, uma dor de barriga, um choro, uma relutância, né? Eu não quero ir para a escola, eu não gosto de ir, porque eles vão ter que descobrir tudo isso sozinhos, gente. Ah, mas não é sozinho porque eu vou levar e vou buscar. Mas depois que tu deixou na porta da escola, essa criança, independente da idade dela, vai ter que se virar sozinha, se defender sozinha, criar novos amigos sozinho, entender o que as pessoas falam sozinhas, numa rotina sozinha. Ela não entende o que está acontecendo. Tá, mas por que agora a gente faz isso? Mas por que agora é aquilo? Mas por que agem dessa forma? Então, se a gente puder estar presente e fazer essa inserção com calma, com respeito, com amorosidade, com gentileza, isso vai ser muito melhor. Não só para a criança, porque vai ser menos traumático, mas também para a família, que vai conseguir ainda tirar bons frutos, né, bom proveito desse processo. Então, isso é um pouco de como foi, né, a nossa imigração com uma criança. Nós também tivemos o respeito e o olhar de destinar uma mala, que era a mala que ela podia escolher aquilo que mais tinha significado para ela. Então, boneca, brinquedo, livro, enfim, né? Uma naninha, uma cobertinha, e ela podia trazer aquilo, que aquilo representava o baú das preciosidades, aquilo que ela mais achava. Então, a gente não precisa dar ênfase ao que ela deixa para trás, mas a gente coloca a luz e dá ênfase àquilo que ela traz com ela. E dessa forma, ela entende que ela tá trazendo aquilo que de mais precioso tem. E assim a gente consegue acolher. Então é isso, pessoal. Essa é compartilhando um tema que tem todo o meu coração. E eu falei em outros vídeos, eu venho para fazer também o doutorado em Educação Física e Saúde da Criança e Saúde Infantil. E é algo que tem o meu coração. Então, toda a minha dedicação e apoio e incentivo para quem venha com crianças. Se tiverem dúvidas e eu puder ajudar, escrevam nos comentários. A idade das crianças, como é que imagina, me contem como foi a adaptação de vocês que já vieram com crianças, o que vocês fizeram, o que deu certo, qual foi o maior desafio, e se a gente pudesse ser uma rede de pais e mães unidos, né, os imigrantes que vêm, e a gente pudesse encontrar num parque, ter um convívio social, isso também é muito importante, né, porque aí as crianças também se conhecem, criam novos laços, falam de que regiões vieram do Brasil, como é que era lá, como é que era aqui. Inclusive a Helena tem o seu vestido de prenda, que a vovó e o vovô trouxeram agora, e ela adora andar de vestido de prenda. Então imaginem que temos uma prendinha em Portugal que adora sair pelas ruas de vestido de prenda. E ela diz: eu sou Helena Gauchinha. Então a gente tem muito orgulho da nossa cultura, de onde nós viemos, e sempre que possível ela vai no supermercado, no parque, e vai passear de vestido de prenda, né? Esse vestido da semana Farroupilha, o dia do gaúcho. Amor de vida da vovó. Eu acolho isso, é a infância e ela é bonita porque ela é colorida, ela é leve e ela não tem as cobranças da vida adulta, do pode, não pode, né? Eu não vou fazer isso porque é feio, porque eu vou passar vergonha, não. Enquanto ela for criança, ela vai viver da melhor forma possível a infância dela, né? Com leveza, amor, respeito, gentileza, generosidade. E para quem não sabe também, eu tenho uma empresa no Brasil chamada Brincare, que é especialista em desenvolvimento infantil. E também tá ali uma parte do meu coração. E a Brincare tá fazendo o seu caminho, essa ponte aqui para Portugal, para que ela possa servir de norte, de orientação, de luz para outras famílias que venham imigrar ou que estejam aqui e queiram saber sobre o desenvolvimento do seu filho, sobre atrasos, avanços, dicas. Então a Brincare trabalha com consultorias em domicílio para escolas e profissionais e também com espaços físicos. Aqui ficou uma apresentação da Brincare, né, para quem quiser conhecer, mas eu, Bruna, tô de todo o coração aqui para ajudar quem precisar, é só deixar ali nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais, de nos seguir, de compartilhar esse vídeo com quem possa precisar que venha com crianças, tá bem? Um beijo enorme, fiquem bem e até o próximo vídeo.